vou aqui ler a palavra da campanha, né, que é Eclesiastes capítulo 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Amém? Amém. Eu não vou continuar, mas aqui vai falar que há tempo para tudo. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de guerra e também há tempo de paz. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo, se é um tempo de dor, se é um tempo de alegria, se é um tempo de luto, se é um tempo de contentamento por um nascimento. Eu não sei em qual etapa da vida você está, mas eu sei que você está preso a um tempo. Há um tempo determinado na sua vida para você e para mim também. Eu estou dentro de um tempo. Existe uma necessidade de nós entendermos qual é o tempo que nós estamos envolvidos. Se você não entende o tempo que você está vivendo, você não sabe como você se comporta. Se há tempo de chorar, por que nós vamos ficar sorrindo? E se há tempo de sorrir, por que nós iremos chorar? Nós precisamos entender qual é a fase que nós estamos vivendo e nos mover segundo o momento, segundo a fase, segundo o tempo de Deus para as nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer que existe sabedoria em temer ao Senhor. Sabedoria em você ter a sua vida em devoção ao Senhor. A verdadeira sabedoria é o temer a Deus. Se você teme a Deus, você tem temor do Espírito Santo, você sabe qual é o tempo que você está vivendo. O salmista vai dizer: ensina-me a contar os meus dias de maneira que eu alcance um coração sábio. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo a sabedoria para entender o que nós estamos vivendo. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. Deus, me ensina a andar na Tua presença. Senhor, me ensina a falar contigo, me ensina a me relacionar com o Senhor, me ensina a me relacionar com as pessoas que estão à minha volta. Me ensina, Senhor, a contar os meus dias de maneira que eu alcance o coração sábio. Se você tem 30 anos, você não pode se comportar como uma pessoa de 13, 12 anos. Se você tem 50 anos, você não pode se comportar como um jovem de 20 anos. Se você tem 60 anos, por que você se comporta como alguém que tem 30 anos? Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E cada tempo e cada estação das nossas vidas nós estamos aprendendo alguma coisa. Muitas pessoas passam pela vida, elas têm 1 ano de idade, 10 anos, 15, 20, 30, 40, 50, até 80 anos. Mas elas não conseguem absorver a sabedoria nas estações do tempo que ela passa. E cada tempo serve para edificar algo dentro de você. Muitas vezes pensamos que o tempo da dor, o tempo do sofrimento é um tempo de Deus estar nos desprezando. Não, o tempo do sofrimento é um tempo de aprendizagem. Você precisa aprender alguma coisa com o sofrimento. Nós precisamos aprender algo com nossos momentos também que são momentos difíceis. Certo momento, Marta e Maria, por estarem passando por um luto, elas dizem algo a Jesus, talvez sem refletir. E elas vão dizer assim para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro, meu irmão, não teria morrido. Ou seja, se o Senhor estivesse fora do seu tempo, vivendo o meu tempo, fazendo o que eu quero, meu irmão não estaria morto. Mas existia um tempo para o Senhor Jesus chegar até Lázaro. E o tempo não era na doença, o tempo era na morte. Porque a glória de Deus iria se manifestar não numa cura, mas em uma ressurreição. E elas vão dizer para Jesus: se você estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. Elas estão fora do tempo de Deus. Elas estão questionando ao Senhor dentro do tempo delas. E quantas vezes nós estamos questionando ao Senhor dentro do nosso tempo? Se o Senhor me desse hoje uma bênção, se o Senhor abrisse hoje uma porta, se o Senhor fizesse tais e tais e tais e tais coisas, é o nosso tempo, é a nossa vontade, é aquilo que nós queremos. Mas não é a vontade de Deus. Muitas vezes estamos pedindo algo para o Senhor e não é tempo do Senhor oferecer isso para a gente. Não é
tempo. E às vezes o tempo é de chorar. A palavra do Senhor fala que existe sabedoria na casa do luto. Mais do que existe numa casa onde há um nascimento. Existe mais sabedoria nos seus dias maus do que nos seus dias bons. Porque com certeza no dia mau você para pensar para onde vai a tua alma. No dia mau você para pensar como é que está indo a sua vida, porque está assim. Você para mais para pensar num dia mau do que num dia de alegria. Numa casa onde há banquete, churrasco, onde há bebida, onde há pessoas se abraçando, cantando, gritando, e um jogo do Flamengo, um jogo do Vasco, um estádio de futebol. Ali não há sabedoria, porque ninguém para pensar em nada, só age segundo as suas emoções. E na maioria das vezes, nossas emoções nos enganam. O coração do homem é enganoso, quem o conhecerá? O Senhor é que sonda o meu e o seu coração. E por Deus sondar o meu e o seu coração, Ele nos atrai para um tempo que é o tempo dele. E o tempo dele é perfeito. Ele sabe o que Ele está fazendo comigo e com você. Basta cada dia o seu mal. Você precisa entender o tempo que você está vivendo. Talvez o tempo que você está vivendo não é um tempo que você gostaria de estar vivendo, mas é um tempo necessário. Talvez o que você está vivenciando hoje não é o que você gostaria, mas o Senhor está permitindo é porque Ele sabe o que é necessário para você. Ele sabe o que tem o meu coração e Ele sabe o que tem o seu coração. Ele sabe qual é a nossa necessidade de aprendizagem. Ele sabe quando é o tempo de te alegrar, quando é o tempo de surpreender. Ele sabe quando é o tempo de abrir o mar. Ele sabe quando é o tempo de abrir a porta. Ele sabe também quando é o tempo de fechar o coração de Faraó, para que você possa clamar e que você possa buscar ao Senhor. Quando o coração do homem se fecha, como se fechou o coração de Faraó, era Deus fechando o coração de Faraó para provar o seu povo. Era Deus fechando o coração do homem para que aquele povo pudesse ver que existe um Deus que é maior que o céu, a terra, é maior que os deuses do Egito. Existe um Deus que é maior do que eu e você. O coração de Faraó se fecha, não é porque o homem muitas vezes é mau, ainda que o homem seja, mas é porque o Senhor está permitindo corações se fecharem, para que você possa clamar a Ele, buscar a Ele, bater na porta dele, clame a mim, responder-te, como já foi falado. E mostrar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas eu duvido você clamar se você estiver no dia bom. É muito difícil nós clamarmos e falarmos com Deus quando nossos dias são bons. Quando nossos dias são dias de paz, quando temos dias de presentes, dias que as pessoas estão nos abraçando, quando temos momentos de prazer financeiro, quando tudo vai bem, é muito difícil você clamar e você invocar a presença do Senhor Todo-Poderoso. É muito difícil você questionar a Deus o porquê do tempo que você está vivendo. Você simplesmente se alegra com o tempo maravilhoso que você está vivendo. E você nem sequer pergunta a Deus o porquê você está se alegrando nesse tempo. Ninguém pergunta a Deus o porquê da alegria. Mas todo mundo pergunta e questiona a Deus o porquê da tristeza. Todo mundo questiona a Deus o porquê da porta fechada. Mas ninguém questiona a Deus o porquê da porta aberta. Se há um porquê para uma porta fechada, há um porquê para uma porta aberta. Mas nós só queremos questionar no dia mau. Por que você não questionou o Senhor nos dias bons? Deus, o Senhor abriu essa grande porta para mim. Deus, o Senhor me deu essa grande oportunidade. Agora, Deus, o porquê o Senhor abriu essa porta? Por que, Deus, o Senhor está me enviando para tal lugar? Deus, por que dessa bênção financeira nas minhas mãos? Deus, o porquê do nascimento de um neto, de um filho? Deus, o porquê de tanta alegria? É tempo de nós questionarmos ao Senhor. Pedir a Deus, Senhor, o porquê o Senhor está me dando isso? Existe um porquê das dádivas do Senhor na sua vida. Pare de perguntar ao Senhor apenas o porquê você chora, o porquê o luto, o porquê a porta fechada, o porquê ninguém se importa com você. Se pergunte, Deus, por que essa pessoa se importa comigo? Por que essa pessoa abriu o coração para mim? Qual é o porquê de eu estar nesta porta? Qual é o porquê de eu me relacionar com tais e tais pessoas? Deus, qual é o porquê de tanta prosperidade financeira em minhas mãos? O dia mau é para você aprender a administrar o bem. O dia mau é para você aprender a viver nos dias bons. Só que você não consegue, na maioria das vezes, nós não conseguimos extrair coisas boas dos dias maus. Nós só conseguimos murmurar e questionar e perguntar a Deus o porquê Ele não faz.
Estamos em todas as consagrações, todos os montes, todos os cultos de libertação e parece que nada acontece. Está acontecendo, Deus está amadurecendo o seu coração. Está acontecendo, Ele está abrindo os seus olhos. Está acontecendo, Ele está movendo anjos ao seu favor. Algo está acontecendo, você não é mais quem você era. Pare de reclamar, de murmurar, de questionar o tempo. Apenas peça ao Senhor sabedoria para viver o dia, o tempo que você está vivendo. O dia é mau, glorifica ao Senhor. O dia é bom, exalte ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele está te ensinando a extrair algo bom do seu dia mau. Há um tempo determinado para todas as coisas. Tem pessoas também que passam anos vivendo o mesmo tempo, porque elas não conseguem aprender nesse tempo que Deus está ensinando para elas. Porque aquele povo que estava no deserto, eles não entraram no novo tempo, no tempo da terra prometida, o tempo de Canaã, porque eles não tiraram a mente do tempo passado. Eles não tiraram a mentalidade, o coração, o sentimento e o comportamento de um tempo que não era hoje, mas era o tempo de ontem. Eles estavam olhando para o Egito, o comportamento deles tinha tudo a ver com o Egito. A mente deles era uma mente passada do Egito. E eles não conseguiram viver o hoje. E por isso não entraram no amanhã, que seria o Canaã celestial. Que seria a terra prometida que o Senhor já havia prometido para eles. Deus havia prometido uma Canaã para eles. Como o Senhor prometeu uma Canaã celestial para mim e para você. Mas você vive nessa terra aqui achando que vai ser para sempre. Que não existe nada mais fora disso. E você fica com seus olhos presos na sua lágrima, na sua dor, no seu choro, nesse tempo. Sendo que o Senhor tem preparado algo melhor para mim e para você, que é a Nova Jerusalém. Lá não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, não vai ter mais pranto. Lá não vai ter sol, não vai ter lua. Porque o Senhor Jesus iluminará o templo. Ele mesmo iluminará as nações. Ele servirá de sol para mim e para você. É por isso que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me ajude a tirar os meus olhos dessa terra. Me ajude a parar de ficar tão preso, Senhor, às coisas desta vida. O Senhor tem preparado um tempo melhor para mim, Senhor. Me ajude, Senhor, a viver a minha vida com propósito. Pare de viver a sua vida sem propósito. Aquele povo que estava no deserto não entendeu que aquela passagem pelo deserto era uma passagem de propósito. Era uma passagem, eles não iriam ficar ali. Eles precisavam passar por aquele deserto para se limparem do Egito. Eles precisavam passar por aquele deserto para serem libertos. Eles precisavam passar por aquele deserto para ter uma mente de conquista e tirar a mente de Egito, mente de escravidão. Deus não poderia colocá-los em uma terra melhor com a mentalidade de Egito, a mentalidade de escravo. Você precisa entender que Deus não vai te dar coisas grandes. Ele não vai te colocar em tempos melhores se a sua mente for uma mente de escravo, de escravidão. Se a sua mente for uma mente cativa ao pecado, você vai estragar tudo. Você vai perder a bênção. Você vai estragar com as suas contaminações do passado. O apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na maioria das vezes, o nosso sofrimento não tem nada a ver com hoje. Na maioria das vezes, o nosso sofrimento tem tudo a ver com o que fizeram com a gente ontem, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, 10 anos atrás. Na maioria das vezes, o nosso sofrimento não tem nada a ver com o deserto de hoje, mas tem a ver com o Egito que nós vivemos presos, cativos, escravizados há anos atrás lá fora. E nós ficamos lembrando do Egito. Lá tinha cebola, tinha alho, tinha pepino. Lá eu até era bem servido. Lá eu tinha, há 2 anos atrás, eu tinha mais condição financeira que hoje eu tenho. Há 5 anos atrás, eu tinha mais. Há 2 anos atrás, eu tinha mais amigos. Há 1 ano atrás. Mas já passou, esquece. Avança. O que o Senhor tem preparado para mim, para você, está na nossa frente, não está atrás. Nós não podemos retroceder e regredir. Eu tenho tantos anos, eu não posso voltar a 10 anos atrás. Eu já sou uma mulher adulta, eu não posso voltar quando eu tinha 10 anos de idade. Já passou.
E ainda que eu não tenha vivido bem, vivido os meus 10 anos de idade, eu preciso agora viver bem vivido a minha maturidade como uma mulher. E hoje uma mulher de Deus. Lembra que alguns anos atrás você nem servia Jesus, você nem sequer ouvia a palavra. Você não perdia tempo dentro de uma igreja. Não diga para mim que nos anos passados eles foram melhores do que o tempo que você está vivendo hoje. Porque a palavra do Senhor diz que é tolice você considerar melhores os anos passados do que o tempo de hoje. Qual é o tempo que você está vivendo? Reflete sobre ele. Qual é o momento que você está vivendo? Isso já fazem muitos anos que você está vivendo e passando por isso e não entende o porquê. Talvez seja tempo de você mudar o comportamento e as suas atitudes. Mudança de atitude, mudança de comportamento traz também um novo tempo. Às vezes pensamos que é Deus que vai mudar o tempo porque Ele tem a mão para fazer, e Ele tem para fazer. Mas muitas vezes Ele não muda, porque nós não estamos com o coração aberto para nós mudarmos. Se você mudar, filha, eu mudo. Se você mudar o comportamento, se você mudar a sua mente, se você deixar a minha palavra transformar o seu pensamento, o seu comportamento, eu irei te colocar em um lugar de abundância. Eu irei te colocar em um lugar de paz. Eu irei honrar a minha palavra, o meu nome na tua vida. Mas é necessário que você mude o seu comportamento. É necessário que você mude a sua maneira de pensar, a sua maneira de se enxergar, a sua maneira até de viver. Filha, as minhas mãos não estão escolhidas, não estão encolhidas. Os meus ouvidos não estão agravados, mas são as suas iniquidades que fazem separação entre você e eu. Muitas vezes são as nossas impiedades que nos separam de viver o que nós gostaríamos de viver. Não é que Deus não quer fazer, é que você não está disposto a viver. Você só quer, mas não quer pagar o preço da mudança. E nós precisamos pagar o preço da mudança. Precisamos mudar aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que ouvimos, com quem nos relacionamos. Precisamos mudar aquilo que nós desejamos e ansiamos. E às vezes precisamos mudar até a nossa oração, porque ela não tem nada a ver com a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela já foi estabelecida no céu. Deus, que não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Ó Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado, para que o Senhor venha a ser exaltado. Pai, para que o Senhor venha a ser santificado na minha vida. Deus, o Senhor está acima dos meus planos, projetos, vontades, desejos e anseios. Pai, o Senhor está acima do meu próprio coração. Eu sujeito a minha vontade, a tua vontade, ainda que a minha vontade, Senhor, seja completamente diferente da tua vontade. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo para Ele nos ajudar a nós nos alinharmos ao tempo de Deus. Tá frio? Coloca casaco. Tá calor? Usa uma roupa mais fresca. É primavera? Use coisas mais floridas, coloridas, não use tanto preto. Nós precisamos entender quais são as nossas estações e aprender a andar e vivenciar o melhor de Deus dentro das estações que Ele tem preparado para cada um de nós. Às vezes o Senhor já preparou algo bom para você e você está preso, está no verão e você continua com a sua alma presa no inverno. Nada tem cor para você, está tudo cinza, está um frio e nada aquece a sua alma. E o Senhor já preparou um verão, um calor. E a sua alma com frio, a sua alma batida. E você precisa ter um papo, uma conversa com a tua alma e perguntar para ela: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que você não faz essa pergunta para você mesmo? Nessa noite, por que eu estou tão triste? Por que nada me alegra? Por que meu coração está tão fatigado? Por que eu ando tão cansado, tão cansada? Por que eu estou assim? Se pergunta. Faz bem se perguntar. Às vezes você não tem que perguntar nada a Deus. Você tem que perguntar a você mesmo. Por que eu estou assim? Deus tem cuidado de mim, não tem me faltado nada. Bendiga, me amo o Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, o Senhor. Bendize, ó minha alma, o Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O salmista vai dizer assim, ó: alma minha, lembra que o Senhor te fez bem. Alma minha, exalte ao Senhor porque Ele tem cuidado
cuidado de você. Só que a sua alma só consegue lembrar do pão que faltou. A sua alma só consegue lembrar da falta de paz. A sua alma só consegue lembrar que te fizeram mal, te apunhalaram pelas costas. A sua alma só consegue se lembrar disso. E é por isso que a sua alma não consegue viver o tempo de Deus. Bendice, ó minha alma, ao Senhor. Talvez aquele povo que saiu do Egito, o povo de Deus, não conseguiu experienciar aquela presença, aquele mover da nuvem, o mover do fogo, aqueles sinais maravilhosos, porque eles só conseguiam lembrar das chibatadas que eles recebiam por não fazerem tijolos no templo de Faraó. Talvez porque eles só conseguiam lembrar que toda uma geração ficou perdida e escrava e não conseguiram regozijar o momento da sua liberdade. Você só consegue lembrar quando te fizeram mal e não conseguem se alegrar porque Cristo sofreu na cruz do Calvário e te tirou das trevas e te colocou em um lugar mais alto. Você só consegue lembrar dos dias que te fizeram mal e não consegue se alegrar porque Cristo é a tua esperança, Ele mudou a tua história, mudou a tua sorte. Você não é mais quem você era. Lembra-te do teu Criador. Deus fez e Ele ainda está fazendo. Você só precisa olhar para o lugar certo. Para de olhar para trás e olha adiante de você. E adiante de você tem uma porta aberta. Adiante de você existe um novo tempo. Adiante de mim e de você falta um pouquinho de tempo. Falta só um pouquinho de tempo. E breve há de vir e não tardará. Jesus está voltando. Ele vai voltar, Ele vai tirar dos seus olhos as lágrimas. Não importa o tempo bom que você entre, em algum momento você irá entrar em um tempo mau e você irá chorar, porque nós estamos na terra. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Cristo venceu, tenha ânimo. Você não está desamparado. Ele vai dizer na sua palavra: eu irei para o Pai, mas eu irei enviar para vocês o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Meus irmãos, meus amigos, a palavra diz que nós temos o Espírito Santo, o Espírito que o mundo não tem. O mundo pode ter casa, carro, iate, cavalos, aviões. O mundo pode ter muitas curas maravilhosas aos olhos do mundo, mas eles não têm o maravilhoso Espírito Santo. Eles não têm o poder de Deus habitando neles. Eles não têm a cura instantânea para a sua alma, para o seu espírito, para o seu corpo. Eles não têm o melhor amigo consolador, o Espírito da verdade. Eles não conhecem o Espírito Santo. Pare de dar mais valor àquilo que o mundo tem e aprecia do que é o Espírito Santo. Na maioria das vezes nós estamos com a alma batida, cansados, estamos tristes, carregando um turbilhão de emoções nas costas, porque nós estamos colocando o valor no lugar errado. Tire os olhos do mundo, coloque os olhos na eternidade, coloque os olhos na cruz. Talvez algumas pessoas estejam tristes porque não têm 10 ou 20 anos de juventude. Mas se você parar para pensar, em breve seu corpo será transformado. Seu corpo não será mais como esse corpo doente, cansado, velho. Seu corpo será transformado por um corpo de glória. E lá você não vai ter 100, 1000 anos, 20 anos, 30 anos. Você vai ser como o Senhor, será resplandecente em glória. Lá você não vai ser enfermo, não vai ser doente, não vai ser velho. Lá você vai ter um corpo glorificado. Tira os olhos da terra, irmão. Começa a olhar para o céu. Eu entendo que passar por provações parece que elas nunca irão passar e nunca irão acabar. Mas elas irão acabar e acabarão em breve. O que é a vida de um homem ou de uma mulher? A palavra do Senhor diz que quando começam os seus 70 anos, é canseiro e enfado. Em breve, nós não estaremos mais aqui. E nada mais fará sentido. Estaremos em outro lugar. Eu acho que lá não vai ter frio. Eu acho que lá não vai ser verão. Eu acho que não vai ser outono, não vai ser primavera. Vai ser uma estação de poder eterna. E lá você vai entrar e vai mergulhar nos rios do Espírito Santo. Ninguém mais vai te injustiçar. Ninguém mais vai te trair. E você não vai ter sofrimento. Mas por que não experimentar isso agora na terra? Jesus vai dizer na sua palavra assim: olha, o meu reino é chegado.
O meu reino está no meio de vocês. Falamos da eternidade, falamos do arrebatamento, falamos do novo céu e da nova terra. Mas eu quero dizer algo a você. Você precisa ser feliz antes de chegar na Nova Jerusalém. Você precisa aprender com a palavra e com os seus processos a se alegrar na dor. Você precisa a se alegrar nas injustiças, nas calúnias, difamações, na falta, na dor, tristeza. Você precisa aprender aqui para poder viver uma alegria eterna, porque só aqueles que forem provados aqui na terra e aprovados por Deus terão o prazer de ter essa alegria eterna. Isso não é para todos, é só para aqueles que perseverarem, que persistirem, é só para aqueles que não se envergonharem da palavra de Deus, é só para aqueles que abrirem mão de suas vidas por amor a Cristo. O céu não é para todos, é só para os corajosos. Apocalipse vai dizer que os covardes não vão entrar, não vão herdar. Eu não vou servir a Jesus hoje, porque eu sou muito jovem, eu sou muito novo. Eu vou perder muito tempo da minha vida. Eu vou perder muito tempo. Só mais um pouquinho. Você não sabe qual é o seu último dia. Você não sabe qual é o seu último momento. Você não sabe até quantos anos você vai viver. Quantas pessoas têm sido ceifadas fora do tempo, porque estão sendo arrancadas, porque árvore que não dá fruto, o Pai corta. Quantos estão sendo arrancados porque não estão dando frutos? Quantos estão partindo fora do tempo sim, porque são árvores infrutíferas, isso é a Bíblia que diz. E árvore que não dá fruto, ele corta. Jesus está voltando. Homens, mulheres, jovens, adultos, anciãos, se preparem, porque a trombeta vai tocar. E falando de tempo, de estação, nós estamos vivendo os últimos tempos na face dessa terra. Os tempos estão sendo abreviados. Eu não sei se você tem percebido. Hoje nem sequer parece quinta-feira, parece que é a segunda-feira da semana que começou. A hora está passando tão rápido, tão apressado. Os dias, os meses. Você acabou de receber um salário, daqui a pouco o salário não existe mais, daqui a pouco de novo você recebe um outro salário. Você tem daqui a pouco uma nova dívida, você fica preocupado, mas daqui a pouco você já quitou essa dívida. E o tempo está passando tão acelerado. Abra os seus olhos, Jesus está voltando, não há mais tempo de brincar de ser crente. Há um tempo determinado para todas as coisas. E eu vou dizer para você qual é esse tempo hoje. Não é tempo de falar de chave de casa. Não é tempo de falar de casamento. Não é tempo de falar de carro. Não é tempo de falar de negócios. É tempo de tocar a trombeta, de anunciar a volta de Jesus Cristo. Comam, bebam, se vistam, gastem, façam tudo isso sem prender o seu coração nisso. O apóstolo Paulo vai dizer: comprem como se não comprassem, possuam como se não possuíssem, até porque tudo vai passar, mas a eternidade você não vai levar nada para lá. E nós estamos cada vez mais depressivos, deprimidos, ansiosos, tristes, como se nós fôssemos levar tudo isso aqui para a eternidade. Lá você não vai precisar do seu carro, da sua casa, da sua juventude. Lá você não vai precisar de nada disso. O Senhor vai dizer assim: olha, eu vou e vou preparar para vocês um lugar. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. Lá tem uma morada para mim e para você. Tem um lugar para mim e para você. Lá nós teremos um nome que ninguém vai saber, a não ser aquele que recebe. Até esse nome aqui da terra não serve. É o nome que Ele vai dar. Ele vai te dar uma coroa. Ele vai vestir você de vestes novas. Ele vai te abraçar. Ele vai te dar sapatos novos. E você vai viver para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Irmãos, não fiquem presos a este tempo. Há tempo determinado para tudo. E o tempo de agora é nos prepararmos para a volta de Cristo. Nos prepararmos para o arrebatamento. Quem é santo, santifique-se mais. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Não quer ouvir a palavra, continua pecando. Continua se sujando. Continua falando mal das pessoas.
continua se prostituindo, continua bebendo, continua vendo vídeos ilícitos, suje-se mais. Vai ler Apocalipse. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Não quer se limpar com essa palavra? Se suje mais. E você vai ser julgado por aquilo que você pratica. Mas quem é santo, santifique-se mais. Já leia a Bíblia, leia mais ainda. Já jejua, jejue mais. Já tem santificado para parar de falar mal das pessoas. Continue com esse comportamento. Continue buscando, orando, adorando. Santifique-se mais, porque é chegado o tempo de Deus. Jesus está voltando. Talvez as pessoas se perguntem: mas eu ouço falar há tanto tempo que Jesus está voltando e ele nunca volta. Que trombeta é essa que nunca toca? E eu te faço uma pergunta: que calor é esse que está fazendo? Há 10 anos atrás era assim? Há 5 anos atrás era assim? Esse calor insuportável? A natureza está gemendo, está com dores de parto, os sinais estão todos aí. É que as chuvas vêm e arrastam tudo e nós esquecemos das inundações, pessoas que perdem as caras, pessoas que morrem afogadas. Nos esquecemos e começamos a viver como se nada tivesse acontecido. Mas isso são sinais da volta de Jesus Cristo. É que Ele é tão misericordioso comigo e com você que Ele não desce agora rasgando os céus e chamando cada um, porque Ele sabe que muitas pessoas, se Ele voltasse hoje, não iriam para o seio de Abraão, mas iriam descer para as profundezas do inferno e iriam gemer eternamente. Ele é tão misericordioso e às vezes você fica pensando assim: Ele não vem não. É porque Ele é tardio. Ele é tardio em voltar, porque Ele sabe que muitas pessoas não irão ser arrebatadas e morar com Cristo na eternidade. Ele sabe, é por isso que eles têm esperado nos céus. Os céus têm prendido Jesus lá em cima, porque se hoje a trombeta tocar, muitos não estariam prontos para esse encontro com o noivo. Mas eu, como profeta e boca de Deus, eu quero dizer para você: o noivo vem aí. Prepare-se para esse encontro. Prepare-se para o arrebatamento. Pode ser agora, pode ser amanhã. A trombeta pode tocar, como no abrir e piscar de olhos. Ou alguma coisa pode me acontecer e te acontecer. E não há tempo de pedir perdão naquela hora. Não há tempo de abraçar ninguém. Não há tempo nem de fazer uma oração. Simplesmente você fechará os seus olhos. E se você estiver preparado, você irá subir para o julgamento e será abraçado por Cristo. E se não estiver preparado, uma outra eternidade, onde a ranger de dentes te espera. Irmã, não pregue sobre isso. É claro que eu preciso pregar. Você precisa acordar. Para de ficar chorando porque você não tem a casa que você queria. Para de ficar chorando porque te traíram e você não perdoa. Para de ficar chorando por coisas banais e começa a chorar pedindo a Jesus perdão pelos seus pecados. Comece a chorar pedindo perdão e falar: Jesus, eu não estou pronto, eu não estava pronto até 10 minutos atrás. Mas a partir de hoje eu faço um concerto contigo. A partir de hoje eu me arrependo dos meus pecados. A partir de hoje eu prego a palavra. A partir de hoje eu entrego o folheto. A partir de hoje eu abraço e perdoo aquele que eu não perdoava. A partir de hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. A partir de hoje Jesus está voltando. Aleluia. E os jovens, tem jovens aqui, alguns jovens, não querem pregar a palavra de Deus. Querem aproveitar lá fora, porque lá fora é bom. Não querem aproveitar a juventude, os cabelos que estão negros ainda estão colorados, não precisa de tintura porque o cabelo não está branco. Quer aproveitar lá fora o mundo e os prazeres. Eu quero dizer algo para os jovens: aproveite a sua juventude para falar de Jesus. Aproveite a sua juventude para se arrepender dos seus pecados. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Não há tempo. Lá na frente, se arrepender é amargo demais. Se você se permitir, e se o Espírito Santo tocar na trombeta e você se permitir se arrepender lá na frente, daqui a 20 anos, 30 ou 40, se você não estiver voltado ainda, você vai chorar muito, porque não usou a sua juventude para a glória de Deus.
Porque se arrependeu dos seus pecados tarde demais e não correu aí por cidades, estados, bairros e nações para anunciar o retorno de Cristo. Quero dizer para cada um dos irmãos que estão aqui, e eu quero pegar no pé dos jovens, existe uma multidão que vai reconhecer a Cristo através de mim e de você. Nós temos mais tempo na terra. As pessoas estão passando. Nós somos jovens e nós somos aquelas pessoas que estão com a ceifa na mão, estão com o instrumento na mão, os campos estão brancos. Nós somos aqueles que irão pregar o Evangelho, as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo, irão se arrepender dos seus pecados. Cada um de nós, eu creio assim, tem um número na nossa cabeça. É o número de almas que serão salvas através do nosso testemunho, da nossa vida. E o Senhor vai perguntar a você, jovem, quando você chegar na eternidade, e as almas que eu te pedi? E as vidas que coloquei nas suas mãos? Cadê? O que você fez com a sua juventude? O que você fez com o seu tempo? E agora para todos é a mensagem. O que você está fazendo com o seu tempo? Com o tempo que te resta? Com os seus dias, com a sua vida? O que você está fazendo? Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não vim pregar para vocês prosperidade na terra. Eu vim pregar para vocês arrependimento. Porque esse é o tempo. Jesus está cobrando os profetas. É tempo de falar de arrependimento. É tempo de falar a verdade para as pessoas. Conhecereis a verdade vos libertará. Através de uma pregação minha e de uma pregação sua verdadeira. Alguém que está sentado às vezes dentro da igreja. Está com a vida afundada no pecado, mas continua todos os dias na igreja. Talvez, através de uma pregação minha e sua, essa pessoa irá se arrepender. E a palavra do Senhor fala em Judas, que você irá arrebatar alguém do fogo do inferno. Nessa noite, que o meu propósito de vida, o seu propósito de vida não venha a ser colocar tropeço na frente, na vida de ninguém, mas venha a ser arrebatar pessoas do fogo do inferno. Venha a ser tirar a alma das pessoas do inferno. Dizer às pessoas, irmão, se você continuar assim, você vai perder a tua alma. Irmão, vamos comigo para Nova Jerusalém, sai daí, o teu lugar não é aí. Irmão, vamos para Nova Jerusalém, a Canaã nos espera. Nós seremos Josué e Caleb. Não podemos fazer parte daquela multidão que não entrou em Canaã. Que nós possamos ter um espírito excelente. Tem gigante, mas o Senhor nos prometeu a terra. Tem pecado lá fora em Babilônia, mas o Senhor nos prometeu a terra. Tem muita coisa boa lá fora que agrada a carne, mas eu não posso ficar aqui nesse deserto. Deus me prometeu uma terra melhor que mana leite e mel. O meu lugar não é aqui. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos levar essa mensagem. Jesus está voltando. Quem ouvir, ouça. Quem deixar de ouvir, deixe. O Espírito diz, se arrependa. O Espírito diz, preguem a palavra. O Espírito diz, nos levantemos e oremos pelas madrugadas. O Espírito diz, pare de fazer o que você está fazendo, que você sabe que não me agrada. O Espírito diz, se converta ao seu coração. Busque a minha face. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E para terminar a mensagem, uma pontinha de esperança para alguém. Talvez você ouviu agora essa mensagem de arrependimento e você está pensando assim, mas não há mais esperança para mim. Tenho vivido muitos anos no pecado. Tenho feito, já faz muito tempo que eu tenho feito e não consigo abrir mão disso. Há esperança. Há esperança para você. É por isso que o Espírito Santo continua falando com você. Filhinho, se arrependa. Filhinho, quero que você more comigo na eternidade. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Filhinho, você não desceu à sepultura ainda porque eu tenho uma grande obra na sua vida. Filhinho, filhinha, ainda há tempo. Eu amo vocês. Existe uma morada especial para cada um de vocês. É por isso que o Senhor está chamando nesse tempo. Se converta dos seus maus caminhos. Busque a Jesus. Eu vou dizer algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Se algo que você tem feito que não tem agrado a Deus e você sabe disso, busque alguém de confiança.
Busque um homem, uma mulher de Deus, um pastor, um líder, uma irmã, alguém que você sabe que essa pessoa tem vida com Deus e confesse o seu pecado. A palavra do Senhor fala em Tiago: confessem vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. A oração do justo pode mudar seus efeitos. Procure um homem ou uma mulher de Deus, confesse e diga: eu não consigo, e peça a oração, e o Senhor vai te libertar. Você será livre desse pecado. Pare de andar oculto, lance a luz nas trevas. Que nessa noite o Espírito Santo possa iluminar nosso coração, nosso entendimento, e nós possamos receber a libertação que é tão necessária nesse deserto chamado vida. Amém? Quero orar por você novamente para entregar a oportunidade. Amado Espírito Santo de Deus, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor falou conosco não o que eu gostaria de pregar, o que os meus irmãos talvez quisessem ouvir, mas aquilo que é o tempo de falar. E é tempo de falar, Pai, da tua volta, é tempo de falar de arrependimento, é tempo de falar de conserto. Espírito Santo nos convença, cada um de nós. Convence-me, Senhor. Convence-nos do pecado, justiça e juízo. Nos ajude a mudar o comportamento de nossas vidas, Pai. Nos ajude, Pai, a transformar a nossa mente com a tua palavra. Nos ensina, Pai, a sermos embriagados, não com o vinho dessa terra, mas com o vinho celestial, com o teu Espírito Santo. Pai, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir, Pai. Abre os nossos olhos para que possamos ver. A nossa boca, Pai, para que possamos proclamar a verdade. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos convencer e que nós possamos nos permitir ser convencidos pelo teu Espírito Santo. Pai, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Senhor, mostra para cada um de nós qual é o tempo que estamos vivendo e nos mostra como o Senhor quer que a gente venha se comportar no tempo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo cada pessoa que ouviu a tua palavra. Eu abençoo esse lugar. Eu te peço, Pai, manifesta a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade, pastor.